Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, denso, mas fascinante, a filosofia por trás da guerra. O material que a gente analisou levanta umas questões bem fundamentais, né? Tipo, o que é, afinal, a guerra? O que causa ela? Tem a ver com a nossa natureza? E talvez a mais complicada de todas. Será que a guerra pode ser moralmente justificável? Exato. E não é uma análise assim superficial, né? A filosofia da guerra, ela acaba conectando metafísica, epistemologia, filosofia política e ética, claro. É um campo bem complexo. E as fontes mostram que, olha, as definições e as causas estão longe de um consenso. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso, né? Começando pela definição mesmo. Parece simples, mas não é, certo? Certo. O material que a gente viu indica que o jeito como se define guerra já diz muito sobre uma visão política ou filosófica por trás. Como assim? Pois é. Pensa, por exemplo, em Clausewitz, né? Que é super citado nas fontes. A famosa definição dele: a guerra é a continuação da política por outros meios. Isso foca muito no conflito entre estados, numa visão assim, mais racional e instrumental, sabe? Só que aí, o historiador John Keegan, que também está no material, ele critica um pouco essa visão. Ele diz que ela acaba ignorando muitos conflitos da história que, bom, não envolviam estados ou não seguiam essa lógica puramente política. Hum. Quer dizer, se a gente limita a definição só para estados, fica de fora a guerra tribal, levante popular, talvez até uns conflitos mais modernos, é isso? Exatamente. Fica uma visão meio incompleta. Por isso que algumas fontes sugerem uma definição um pouco mais ampla, tipo um estado de conflito ou hostilidade coletiva organizada e aberta. Isso ajuda a incluir diferentes formas de violência organizada, sabe? Sem perder o foco. Diferente daquelas definições muito amplas que poderiam incluir qualquer briga de vizinho, né? Entendi. Bom, se definir já é complicado assim, e investigar as causas, então, é, aí a gente entra num debate ainda mais fundo sobre o que nos move, né? Sim, O material aponta para umas linhas diferentes de investigação. sim. Basicamente, aparecem três grandes eixos causais nas fontes que a gente viu. Um é o biológico, aquela ideia de uma agressividade que seria inata, talvez genética, sabe? Como autores tipo Lawrence exploraram. Ah, sim, aquela coisa meio instintiva. Isso. Aí tem o outro eixo, que é o cultural. A guerra como produto das instituições, dos costumes, ideologias, essas coisas. E tem também a visão racional. A guerra como resultado da razão ou da falta dela, né? Uma escolha estratégica, talvez, um erro de cálculo. Isso ecoa ideias desde Platão até, sei lá, Kant. Mas essa visão biológica, por exemplo, ela não corre um risco de soar meio determinista demais? Quase como se fosse uma desculpa, ignorando o papel da escolha, da cultura, que outras partes do material também falam bastante. É uma tensão central. É difícil. Nenhuma dessas causas sozinha parece dar conta da complexidade toda, né? O que as fontes sugerem é que é a interação entre a nossa biologia, o ambiente cultural e as escolhas racionais ou irracionais, que acaba criando o cenário para a guerra. E isso leva direto para a questão da natureza humana que você mencionou. Hobbes, por exemplo, viu o estado natural como guerra de todos contra todos, aquela visão clássica. Pois é, mas outros pensadores que estão lá nas fontes discordam bastante disso, né? Rousseau, por exemplo, viu o homem como pacífico, mas aí a sociedade corrompe ele. E Kant, que você citou, ele via a guerra como arraigada na natureza humana, mas ao mesmo tempo viu o próprio conflito como um jeito de impulsionar a busca pela paz. É meio paradoxal, né? Exato. Totalmente. E ainda tem gente que rejeita completamente a ideia de uma natureza humana fixa, sabe? Dizendo que a gente é moldado pelo contexto social, histórico. O ponto-chave aqui é o jeito como a gente entende a nossa própria natureza influencia diretamente como a gente pensa sobre a possibilidade e, claro, a moralidade da guerra. Falando em moralidade, aí a gente chega no ponto talvez mais espinhoso mesmo. O material discute bastante a teoria da guerra justa. Isso quer dizer que a guerra pode ser considerada justa? Existe isso? Olha, a teoria parte desse pressuposto sim, que pode existir sob certas condições muito estritas. Ela estabelece critérios para avaliar a moralidade antes de ir para a guerra. É o chamado jus ad bellum. Isso inclui ter uma causa justa,
uma autoridade legítima que declara a guerra, a intenção correta e por aí vai. E tem a parte do durante a guerra também, né? Isso, o jus in bello, que é como a guerra deve ser conduzida. Aí entram conceitos-chave que aparecem muito no material, como discriminação e proporcionalidade. Certo. Você pode explicar rapidinho esses dois termos? Eles são bem importantes, parece. Claro, claro. Discriminação é basicamente a obrigação de distinguir entre quem está combatendo, que seriam os alvos legítimos, e quem não está, os não combatentes, os civis, que precisam ser protegidos. Atacar civis de propósito viola isso. E a proporcionalidade exige que o dano que uma ação militar causa não seja exagerado, sabe? Desproporcional em relação à vantagem militar que se espera conseguir com aquilo. São tentativas, né, de impor limites éticos na brutalidade. Entendi. Mas e aquela ideia, que também está nas fontes, de que em situações extremas a moralidade simplesmente some, é suspensa? Como a filosofia lida com o perigo disso acabar justificando qualquer coisa? É um debate super delicado. Alguns filósofos, como Hume, que é citado, admitem que, em casos extremos, de sobrevivência mesmo, as regras normais de justiça podem ser deixadas de lado, digamos assim. No entanto, a tradição da guerra justa e, muitas discussões éticas de hoje insistem que, mesmo na guerra, nem tudo vale. A ideia de guerra total, onde não existe mais restrição moral nenhuma, geralmente é condenada eticamente. Abandonar a moralidade por completo abre a porta para atrocidades, né? Faz sentido. Bom, o que fica muito claro é que a filosofia da guerra força a gente a encarar umas questões bem profundas sobre nós mesmos, sobre nossas sociedades. Não tem resposta fácil nem confortável aqui, né? De jeito nenhum. Para analisar a guerra, precisa desse olhar que junta várias coisas: biologia, cultura, política, ética. Como as fontes mostraram para a gente. Entender essas diferentes lentes filosóficas não dá solução mágica, óbvio, mas prepara a gente para pensar de forma mais crítica sobre um dos fenômenos mais trágicos e, infelizmente, persistentes da experiência humana. E para nossa reflexão final, pensando no que a gente leu, como será que essas estruturas filosóficas mais clássicas, pensadas muito em termos de batalha, de Estado-nação, como elas se aplicam para as novas formas de conflito do século XXI? Guerra cibernética, guerra de informação, onde as linhas entre combatente e civil, entre guerra e paz, ficam cada vez mais turvas, né? Fica aí a questão para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.